Há um texto em João capítulo 8, em que Jesus, conversando com os judeus, ele diz o seguinte no verso 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A reação dos judeus não foi uma reação tranquila. Eles disseram: nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, verso 34, em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ora, se Jesus diz vocês serão livres, é porque eles não eram livres, óbvio. Então aqui nós temos um conceito equivocado, necessário para ser esclarecido. Qual é o conceito equivocado? Da liberdade. As pessoas dizem hoje: eu sou livre para cuidar de mim, eu sou livre para fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu sou livre para fazer o que eu quiser com a minha vida, eu não dependo de ninguém e assim por diante. Esse é um conceito equivocado. Quando você olha para a Bíblia, não é a minha opinião, mas é a Bíblia dizendo, e o Senhor Jesus nesse texto de João 8, ele diz: vocês são escravos do pecado. Então, para eu ser livre do pecado, eu preciso ser servo de Cristo. Olha que interessante. Né? Lá em Romanos capítulo 6, Jesus, ensinando através do apóstolo Paulo, ele diz para a gente que eu não devo ser escravo do pecado. Então, para eu não ser escravo do pecado, eu preciso ter a minha liberdade definida na pessoa de Jesus Cristo. Então, só Cristo me liberta. As pessoas são livres hoje? Não, não são. Por quê? Porque são escravas dos seus pensamentos, escravas das suas crenças, são pessoas escravas dos seus desejos, são escravas das suas opiniões e assim por diante. Então não há uma liberdade clara e absurda, como as pessoas dizem, né? Não digo absurda, mas absoluta, como as pessoas dizem. Há sim uma escravidão. Então essa escravidão ela só pode ser arrebentada, quebrada, destruída a partir da liberdade que Cristo promove. Então quando Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos e a verdade os libertará, a verdade fará de vocês livres, ele está falando disso a partir de um relacionamento com Cristo. Então, sem Cristo, eu sou escravo do pecado. Com Cristo, eu sou servo de Cristo. Qual a diferença? Aqui eu sou escravo e aqui também eu sou escravo? Aqui eu sou escravo do pecado. Eu faço só o que o meu coração manda. Eu faço o que os meus desejos determinam. Eu faço aquilo que muitas vezes a opinião pública dita. Mas em Cristo, eu sou servo de Cristo para ser livre. Aí eu tenho a liberdade porque eu não estou preso a essas amarras de sentimentos, essas amarras de desejos, essas amarras de pensamentos. Fica claro isso? Isso é muito importante. Cuidado com os conceitos que muitas vezes nós temos, eles estão equivocados. É preciso voltar para as Escrituras. Eu espero ter ajudado. Deus abençoe.